Este vídeo representa uma continuação da reflexão sobre bancas de qualificação, pré-bancas, e também sobre o rito da própria defesa de grau acadêmico, considerando principalmente o mestrado. Então, essa é a nossa reflexão prática docente número 5, continuando dessa sequência de vídeos a respeito de reflexões que a gente tem sobre nossa praxis, sobre nosso viver acadêmico. Então, já falei no vídeo anterior que a gente vai colecionando uma série de pensamentos e é bom que a gente registre, que a gente possa deixar para futuras discussões também essas reflexões. Participar de uma banca de defesa de mestrado é uma experiência enriquecedora, como também já antecipei nas minhas reflexões do vídeo 4, e é de grande responsabilidade, não só para o candidato mestrando, quanto também para os avaliadores. E refletir também sobre essa experiência envolve considerar aspectos assim, que são muito importantes. Primeiramente, a defesa de mestrado é esse culminar, né, de 2 anos de estudo, não apenas os 2 anos em que os mestrandos estão matriculados naquele programa, mas muito tempo também de preparação para a seleção do mestrado e de uma predisposição que existe já há algum tempo, né, do candidato pensando no que vai trabalhar, né, muitas vezes adiando um plano, um desejo, uma aspiração de fazer essa pós-graduação. Então, às vezes, são anos mesmo, anos de estudo, anos de pesquisa e de dedicação. Oficialmente, são aqueles 2 anos em que você está matriculado e vai cumprindo as disciplinas e, ao mesmo tempo, já preparando o projeto, primeiro para a qualificação, depois para a defesa. Então, para o candidato, é um momento de demonstrar na defesa não apenas o conhecimento que ele adquiriu, mas também a capacidade que ele tem de produzir uma pesquisa científica rigorosa, ou no caso do mestrado profissional, de elaborar um produto ou 2 produtos exigidos para a conclusão do curso. Então, no caso da pesquisa, o candidato vai mostrar como analisou dados, né, de uma forma crítica e apresentar os resultados de uma maneira clara e coerente. Então, é uma oportunidade para mostrar a maturidade acadêmica e também a habilidade de contribuir para a área do conhecimento, né, onde ele se inseriu. E para os bancos da universidade, no caso, considerando o mestrado, essa dissertação ela vai ficar nos repositórios, vai ficar ali todo o trabalho que foi feito e depois foi reformulado, foi corrigido, foi ajustado, foi aprimorado também pela banca, além do trabalho, claro, crucial do próprio orientador, né? Mas o especialista ali é o próprio mestrando, a dissertação é dele. Então, para os membros dessa banca também, a defesa é uma ocasião para avaliar o trabalho do mestrando em várias dimensões. Não se trata apenas de verificar se os objetivos da pesquisa foram alcançados, mas também de analisar a relevância das questões investigadas ou da questão investigada, o método que foi empregado, o rigor metodológico, a argumentação,
toda a discussão que é feita em cima dos resultados e as conclusões que são apresentadas. Então, a banca deve proporcionar uma avaliação também que seja construtiva, que seja justa e baseada em critérios acadêmicos rigorosos. E um aspecto relevante da banca de defesa é esse caráter dialógico do processo. Então, o momento das perguntas, da arguição, da discussão, permite um intercâmbio de ideias, de posicionamentos, que podem enriquecer mais ainda o trabalho do mestrando. Então, para os avaliadores, é uma chance também de aprofundar a discussão sobre temas específicos, porque cada um de nós que somos avaliadores de bancas de mestrado e de doutorado, a gente vai também aprendendo aos poucos com cada trabalho, com cada defesa da qual participa. Então, é uma oportunidade para nós, enquanto docentes, também, além de aprofundar, né, a discussão nesse tema, no tema que está sendo tratado, também oferecer nossa perspectiva, oferecer novas perspectivas, sugestões, recomendações que podem ainda ajudar, né, na evolução daquele problema de pesquisa que foi colocado na dissertação. Então, além disso, a banca de defesa é uma ocasião para refletir, né, de uma forma, como eu disse, dialógica, sobre o próprio processo de ensino-aprendizagem, né, que é um processo que está na mente, né, constantemente na mente de nós como docentes. Então, essa banca vai destacar a importância de uma orientação contínua, não é, do suporte institucional e das oportunidades de crescimento acadêmico e profissional que são oferecidas ao estudante de mestrado. E, por fim, participar de uma banca de defesa reforça a importância da ética e do respeito no ambiente acadêmico. Então, o processo deve ser conduzido de uma maneira respeitosa, profissional, ética, reconhecendo o esforço do candidato, do seu orientador e contribuindo para o seu desenvolvimento como pesquisador e como profissional. Então, como eu disse, é um rito de passagem, e esse rito de passagem, ele é muito significativo na carreira acadêmica do mestrando. Então, é um momento também de celebração do conhecimento produzido e de reflexão, porque esse é um compromisso, digamos assim, continuado, permanente, com a excelência e a integridade acadêmica. Então, a defesa pública do mestrado, essa etapa é essencial, é formal, também no processo de conclusão de um curso de pós-graduação estrito sensu e que marca a avaliação final do trabalho de pesquisa desenvolvido pelo estudante de pós-graduação. Claro que houve toda uma preparação prévia do mestrando, né? Ele completou o seu projeto, executou sua pesquisa, elaborou o seu produto técnico, tecnológico, e redigiu a dissertação, e que deve ser um documento assim detalhado, bem escrito, sobre o seu trabalho, né, com a introdução, revisão da literatura, os métodos, os resultados, a discussão e as conclusões. Então, o mestrando, ele submete a essa banca examinadora, composta, né, por professores com doutorado, e que são da área, né, fazem parte daquela área, ou melhor, daquele campo, né, do conhecimento. E os examinadores recebem a dissertação com antecedência. Isso também, como eu disse no vídeo anterior, vai depender do programa, mas geralmente é um mês antes, 20 dias antes, né, que deve ser depositado o trabalho, a dissertação,
escrita antes da data da defesa. E a composição da banca, como já antecipei no vídeo anterior, geralmente a banca é composta por 3 a 5 membros, dependendo se mestrado ou doutorado, incluindo o orientador do aluno e outros professores que são externos ao programa, um professor externo ao programa e um professor interno ao programa, no caso de mestrado. Então, a banca tem esse papel de avaliar essa a consistência, né, da dissertação, a relevância, o rigor metodológico, a qualidade científica do trabalho, acadêmica. E além da capacidade do candidato, né, do mestrando, de fazer aquela exposição e também defender o seu trabalho, suas ideias e responder às perguntas. Então, tem, como eu falei já no vídeo anterior, em relação à qualificação, durante a defesa final, o mestrando vai fazer essa apresentação oral, né, que dura de 20 a 30 minutos, e varia também de acordo com a instituição, e expondo os resultados claramente, e utilizando recursos audiovisuais, como slides, né, para facilitar a compreensão. A interação com a banca, depois da exposição, né, que vem a fase da arguição e discussão, essa interação consiste em perguntas, comentários sobre o trabalho, tanto escrito quanto a parte que foi exposta, né, apresentação oral, e o mestrando ele deve responder de forma clara, fundamentada, demonstrando o seu domínio, né, daquele campo, em relação àquela questão de pesquisa que ele levantou, demonstrando o seu conhecimento sobre o tema e sobre a pesquisa que foi avaliada. Então, é um momento, claro, formal, onde a capacidade do mestrando de defender o seu trabalho, a pesquisa que ele realizou, e também de reconhecer e de avaliar a profundidade do seu conhecimento, do seu domínio daquele campo, que vai ser rigorosamente avaliado. Depois da fase de arguição, que demora, geralmente se designa ou não 30 minutos para cada avaliador, às vezes se estende um pouco mais, porque às vezes não se determina, né, o presidente da banca, que é o orientador, não determina um tempo, então isso pode variar de instituição para instituição e de programa para programa dentro de uma instituição. Então, depois vem a decisão da banca. Então, tem a fase de deliberação, porque após a sessão de perguntas e respostas, a banca se reúne em privado para deliberar sobre a aprovação do candidato. E o resultado é uma decisão que é comunicada ao candidato pelo avaliador, e essa decisão é registrada em ata, e o presidente da banca, que é o orientador do mestrando, pode também apresentar a ata, ler a ata e incluir recomendações de ajustes que são necessários, e geralmente são necessários, ou correções, né, da dissertação. E a aprovação geralmente está condicionada à incorporação dessas recomendações, né, se houver, geralmente, como nossa experiência mostra, e como a própria literatura sobre essa questão, esse rito, né, da dissertação também mostra que geralmente são incorporadas observações, recomendações, sugestões feitas pela banca. E no final nós temos as correções que são feitas, né, e se encerra aquela formalidade, né, da defesa, né, aquele evento, com palavras ainda finais do mestrando, palavras finais do presidente da banca, ou da presidente da banca, e se encerra aquele evento, né, formal de defesa, e depois
o candidato, junto com o seu orientador, né, se reúnem para fazer os ajustes necessários, né, as recomendações acatadas, né, de correções. Então, o mestrando vai revisar todo o documento escrito, vai submeter a versão final da dissertação no repositório da instituição, para que o orientador aprove e, finalmente, aquele trabalho vá fazer parte, né, do repositório institucional, e com a aprovação final da banca, né, que aí depois vai se converter na aprovação da nova versão final da dissertação no repositório da instituição, no caso da nossa UFPB, no SIGA da UFPB, e essa versão corrigida é submetida pelo mestrando, né, e ele vai receber o título de mestre. E também é importante, ainda em relação à defesa pública, como é um rito, né, de passagem, que vai validar o esforço do mestrando durante o seu período de pesquisa, ali no mestrado, durante 2 anos, no doutorado, 4 anos. Essa também é uma oportunidade, né, de divulgar os resultados da pesquisa. E, geralmente, um dos pré-requisitos para solicitar a banca de defesa final é a submissão, ou então a aceitação de uma revista indexada é, dos resultados da pesquisa sob a forma de um artigo, no caso de se tratar de uma pesquisa. Então, esse processo faz com que se desenvolvam habilidades importantes, né, na comunicação científica, a capacidade, a habilidade de argumentação do mestrando, a defesa de suas ideias, que são valiosas para a carreira acadêmica e profissional desse mestrando, né, que se converterá em mestre. E a dissertação de mestrado e sua defesa pública, elas vão contribuir para o avanço do conhecimento naquele campo de estudo escolhido pelo mestrando e promovendo a discussão, promovendo inovação técnica, tecnológica, de acordo com o tipo de mestrado, se acadêmico ou profissional. Então, por isso que fiz aquela reflexão no vídeo anterior, considerando que a defesa pública do mestrado não é apenas, digamos assim, uma formalidade acadêmica, mas é um momento de consagração do conhecimento produzido, do conhecimento adquirido e da pesquisa do mestrando, né, que foi realizada e orientada por seu professor, digamos, mentor, e preparando esse mestrando para desafios futuros, tanto acadêmicos quanto profissionais. Eu falei mestrado ou doutorado, né? Mas há diferenças, é claro, em relação ao próprio trabalho de conclusão de curso, a profundidade, né? A autonomia que o candidato apresenta. Mas, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de lembrar que, assim, o doutorado não é o novo mestrado. Aqui eu enfatizei principalmente o mestrado, mas há aspectos que também são pertinentes, né, à defesa do doutorado. Então, o doutorado não tem comparação com nenhum grau acadêmico anterior. Então, não se compara ao mestrado, né? Porque é a maior conquista acadêmica para qualquer pessoa na academia. Então, um estudante de doutorado trabalha dia e noite para encontrar algo que não é necessariamente seja propriamente original, mas um prisma, um aspecto, uma nova faceta de um determinado problema de pesquisa que ainda não foi discutido de uma forma já bem estabelecida, né, na área do conhecimento. Então, enquanto, assim, todo o programa do mestrando, né, do aluno do mestrado, é estudar
teorias e questões que são questões avançadas, já incorporadas ao seu campo de conhecimento, e que já foram postulados, né, por outros pesquisadores, muitas vezes pesquisadores, né, no seu doutorado bem-sucedido. Porque tanto os mestres não são novos bacharéis, eles não estão defendendo um trabalho de conclusão de curso de graduação, como o doutorado, o candidato a doutorado, também não são novos mestres, novos mestrandos. Então, há diferença, né, na profundidade, na complexidade e na própria autonomia do doutorando, que é diferente, porque ele já realizou o mestrado, então ele já tem mais autonomia. E o próprio orientador, a própria banca de defesa final e também da sua qualificação, porque no mestrado também há uma pré-banca, né, há uma qualificação, consideram que, assim, é um outro nível acadêmico. Então, a exigência é muito maior, a exigência tanto do próprio, a autoexigência do doutorando, quanto também do seu orientador e da banca examinadora. Então, aqui eu finalizo a nossa continuação dessa reflexão da prática docente, agora enfocando qualificação e defesa do grau acadêmico de mestrado. Então, até a próxima. Como é um assunto muito assim palpitante e denso, e que suscita muitas reflexões, então este tema, né, vou continuar, né, no próximo vídeo ainda, aqui nessa playlist de reflexão docente ou prática docente. Então, até lá.